Olá, me chamo Laerte, estou aqui representando minha dupla, Kenji Alexandre Santos Cogio, e iremos apresentar nosso trabalho como resultado da nossa pós-graduação em Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas. Esse trabalho foi conduzido por nós, sob supervisão da professora Cimeia Azevedo. O nosso tema será o desafio das empresas na era do protagonismo de carreira. Vamos começar dizendo o que é carreira. Carreira é um conjunto de competências adquiridas, ou seja, habilidades, conhecimentos acumulados, diversos conhecimentos, tanto educacionais quanto durante a vida profissional, competências adquiridas, comunicação, negociação, entre outras, formação educacional. Essa formação educacional se inicia, por exemplo, no curso técnico, numa faculdade, e vai durante o mestrado, doutorado, pós-graduações, etc. Funções exercidas, ou seja, on-the-job training, a pessoa exerce essas atividades, ela vai adquirindo conhecimentos, adquirindo competências. E o percurso profissional como um todo. Então, a carreira pode ser entendida como o resultado das decisões e ações de toda a vida relacionadas às escolhas educacionais, profissionais e pessoais. Resumindo o que foi dito no último slide. Cada pessoa tem sua carreira, não existe um modelo correto de carreira, ou seja, cada um escolhe o que gostaria de seguir e como gostaria de levar essa carreira. Vamos falar um pouco da gestão de carreiras. De acordo com a professora Elza, na aula sobre protagonismo, ela aborda o seguinte tema: a carreira vem evoluindo desde os anos 70 até os dias atuais. Bom, nós temos uma linha do tempo onde a gente consegue exemplificar isso melhor. Nos anos 70, a carreira era controlada totalmente dentro da empresa. Ou seja, o profissional ele entrava na empresa e era tendência que ele se aposentasse na mesma empresa. Era algo muito bem visto. A empresa tinha um controle muito grande sobre a carreira do profissional. Nos anos 80, se iniciou o gerenciamento de cargos e não das carreiras. Nos anos 90, a carreira é focada mais em significado do que propriamente no tempo que a pessoa fica dentro da empresa. Ou seja, a pessoa ela decide o que ela quer fazer, se essa carreira tem significado para ela, se ela está feliz trabalhando no mesmo emprego. Nos anos 2000, se inicia a carreira sem fronteiras, é a perda da fronteira organizacional. Ou seja, a pessoa decide a carreira dela independente da empresa. A pessoa decide o que ela quer fazer, como ela quer fazer, independente de onde ela esteja trabalhando. E nos anos 2010, aumenta muito as transações de carreira, ou seja, os turnovers. A empresa muitas vezes investe na educação e na formação do profissional júnior e depois de um tempo o profissional decide que ele vai mudar de empresa, ou seja, ele leva consigo todo o conhecimento adquirido. E esse é um dos motivos do nosso trabalho de hoje. Então a pessoa passa a ser prioridade e não a estrutura organizacional. A pessoa passa a ser o centro da carreira dela mesma. Então, no passado, a organização era responsável pelo crescimento profissional do indivíduo. O que significa isso? A pessoa escolhia, a empresa escolhia, manipulava e oferecia benefícios para que o profissional crescesse apenas dentro da empresa. Os nossos antepassados, os nossos parentes mais velhos, no meu caso, por exemplo, eles começavam a trabalhar numa empresa, trabalhavam 30 anos na mesma empresa e se aposentavam na mesma empresa. Não existia essa cultura de estar mudando, se tornando especialista em vários assuntos, conhecendo várias empresas e várias áreas da empresa. Ou seja, a pessoa ela começava a carreira e finalizava a carreira na mesma empresa. Isso mudou. Então, com o passar do tempo, o profissional ele passa a ser o protagonista da própria carreira.
ele decide onde ele vai trabalhar, com o que ele vai trabalhar. E um fator bem interessante é que a mudança no cargo do funcionário ela passa a ser algo mais comum. Ou seja, um funcionário que trabalha numa área super técnica hoje, amanhã ele pode se tornar um gestor. Como? Hoje existem várias pós-graduações, vários treinamentos que facilitam essa transição de carreira. Então, os impactos causados por esse protagonismo são, por exemplo, protagonismo mais o mercado aquecido e mais as oportunidades externas aumentam muito o turnover. Ou seja, o profissional ele busca crescimento, ele busca satisfação, ele busca um bom salário, ele busca uma carreira promissora. O mercado está estando aquecido, tendo as oportunidades externas, o turnover só é inevitável caso a empresa atual reaja e ofereça os mesmos benefícios ou até mais benefícios do que as concorrentes estão oferecendo no mercado. Bom, eu vou passar para a nossa pesquisa e vou explicar um pouco melhor o que nós fizemos. Bom, nós tentamos entender de forma prática o motivo pelos quais os profissionais estão mudando de carreira. Por quê? O que acontece? O que a empresa pode fazer para segurar esses profissionais? Aí nós decidimos aplicar uma pesquisa, convidamos 56 pessoas e obtivemos 51 respostas. E essa pesquisa pôde nos mostrar bastante do que as pessoas desejam, almejam, como um emprego ideal, um emprego perfeito. Então, por exemplo, a primeira pergunta é qual motivo me faria mudar de emprego ou de empresa? E as duas primeiras respostas foram remuneração incompatível com o mercado e falta de oportunidade de crescimento. Um detalhe apenas, esse formulário ele está anexo, o endereço dele está anexo ao nosso trabalho, ele pode ser acessado a qualquer momento e, além disso, as respostas estão todas também printadas e enumeradas no nosso trabalho. Tá? Pergunta número 2. Em sua opinião, o que tem mais motivado o aumento do turnover da empresa? As respostas mais escolhidas foram aquecimento do mercado e falta de oportunidade de crescimento. Ou seja, o profissional está buscando crescimento, ele está buscando um bom salário, ele está buscando ser promovido. Em qual regime o funcionário prefere trabalhar hoje? Modelo híbrido. Então, foi até uma surpresa. Nós imaginávamos que o modelo preferencial fosse o home office, mas não. O profissional, ele quer trabalhar no modelo híbrido, ele quer ter essa flexibilidade de ir para a fábrica, de trabalhar em casa, de trabalhar anywhere. Então, ele quer decidir, quer ir para a praia, fazer meu trabalho hoje da praia, eu quero ir para outro país. É essa a voz do que o funcionário deseja hoje. E nesse caso, a gente viu que o desejo do profissional está sendo atendido. Por quê? Porque ele deseja trabalhar no modelo híbrido e a maioria tem trabalhado no modelo híbrido. Então, isso aí, pós-pandemia, as empresas têm se adaptado a isso. E se ouve falar muito de empresas que não se adaptaram a esse regime e estão perdendo funcionários. Muita gente mudando de empresa para não ter que trabalhar presencial. Pelo simples fato da pessoa ter que acordar mais cedo, ter que se deslocar, pegar trânsito, muitas vezes ela chega na empresa cansada, estressada. Então, segundo a pesquisa, o modelo híbrido tem agradado mais as pessoas por N fatores, como economia de combustível, menos estresse, mais qualidade de vida. A pessoa pode se programar para acordar um pouco mais tarde, ir numa academia, enfim, são muitos motivos. Então, a quinta pergunta, ela aborda as características que fariam a pessoa planejar a carreira a longo prazo no mesmo emprego. Bom salário foi a primeira e o plano de carreira promissor. Então, a gente volta para as mesmas respostas que nós obtivemos nas primeiras perguntas. Sempre um plano de carreira e um salário compatível, um bom salário. Agora a gente vai abordar um pouco sobre a liderança.
A gente pergunta qual que é a liderança atual dessas pessoas que responderam. A maioria é democrática, ou seja, ela leva as questões para que as pessoas possam, que o time possa decidir junto. E algumas outras é liderança situacional, ou seja, cada pessoa, conforme seu grau de maturidade profissional, é tratado de uma maneira. E a sétima pergunta, relacionada também ao tipo de liderança, a gente pergunta qual que é o perfil de liderança ideal de um gestor. E a primeira foi a situacional, que é uma liderança que vem ocorrendo na empresa, e a segunda, a democrática, ou seja, inverteu. Hoje a maioria das pessoas entrevistadas possui uma liderança democrática, e a segunda opção foi a situacional. E aqui, no caso, a liderança ideal seria a situacional primeiro e democrática a segunda. Aí, na questão 8, a gente aborda o seguinte tema, a liberdade para a pessoa conduzir suas atividades. E a maioria das pessoas disseram que sim, elas têm liberdade para conduzir, e na maioria das vezes, e algumas outras às vezes. A questão 9, ela pergunta o que depende, quais fatores ajudam a atingir o sucesso da carreira. Depende mais do funcionário ou mais do gestor? Somente funcionário, somente do gestor? Então, mais uma vez, o protagonismo venceu nessa questão. Porque o funcionário, ele entende que o sucesso da carreira dele depende muito mais dele do que do gestor e do que até mesmo da empresa. Na questão 10, a gente perguntou sobre a relação do gestor com o funcionário. E nós tivemos as seguintes respostas, as vencedoras. Que, na maioria das vezes, a relação é transparente, ou seja, o gestor ele tem sido transparente com os funcionários e isso causa uma confiança entre eles, gera uma confiança entre a equipe. Aí na questão 11 a gente inverteu um pouco a pergunta, porém buscando a mesma resposta. Qual o grau de confiança que o funcionário tem pelo gestor dele? A resposta foi favorável também, muita confiança. 31 pessoas responderam muita confiança e 15 pessoas alguma confiança. Questão número 12, a gente muda um pouco o foco da pergunta. A gente pergunta, mesmo com um salário condizente com a função, você julgaria a falta de transparência no plano de carreira um motivo para mudar de empresa? Sim. Então a empresa hoje, não basta que ela pague um bom salário para o funcionário. Se ela não for transparente, não mostrar onde ela pode levar o funcionário, mesmo o funcionário sendo o protagonista da própria carreira, isso não vai segurar o funcionário. Pois muitas empresas hoje oferecem um bom salário para o funcionário e um plano de carreira. Então, assim, o funcionário ele sabe que ele vai entrar numa empresa e daqui X anos ou meses ele vai ter alguma oportunidade, a empresa pensa em fazê-lo crescer. Aí na questão 13, a gente pergunta das características que um bom líder deve ter. E dessas todas, a primeira colocada é apoiar o desenvolvimento de carreira e conversas sobre o desenvolvimento, ser um bom comunicador e empoderar a equipe. São as 3 respostas mais votadas. Então, o líder hoje ele precisa se adaptar a esse novo cenário, onde ele não deve dar apenas ordem, apenas ordenar, ele precisa ter o time trabalhando junto com ele, ele precisa tomar decisões junto com o time, deixar o time participar dessas decisões. A questão 14, a gente aborda o mesmo tema, porém a gente pergunta quais características o líder dos entrevistados apresenta. A primeira delas é bom comunicador. A segunda delas, ele empodera. A terceira, cria um ambiente inclusivo para a equipe. Isso é algo tá de acordo com a questão número 13, é algo que hoje
faz o funcionário se sentir bem na empresa. Hoje, além do salário e além do plano de carreira, o ambiente pelo qual o funcionário trabalha é muito importante, é um fator decisivo para que ele fique na empresa. E na questão 15, a gente pergunta como o funcionário prefere trabalhar. Com mais autonomia para tocar as atividades e com atividades bem definidas pelo gestor. Ou seja, você prefere ter um ambiente flexível onde você consiga trabalhar, consiga mostrar sua criatividade, ou prefere que tudo venha já pré-definido? E esmagadoramente a parte da autonomia venceu. Também foi tocado o seguinte assunto em relação à perpetuidade da empresa. As pessoas acreditam que a empresa é sólida e tem projetos inovadores, ou seja, o futuro da empresa, de certa forma, está garantido. A empresa ela tem uma solitude para continuar e as pessoas acreditam nisso. Isso é outro fator importante, porque a pessoa ela não vai querer construir uma carreira numa empresa que não tem uma estrutura, que não seja promissora. E a penúltima pergunta aborda o seguinte tema: a empresa está trabalhando para reter pessoas, ou seja, ela está se adaptando ao que o mercado, ao que os profissionais pedem hoje? A gente chegou, a resposta vencedora foi: a empresa está se esforçando, porém ela não vem atingindo os resultados aos quais os funcionários se prontifiquem a permanecer na empresa. E a última questão, ela pergunta o que gera o grande número de turnover na empresa. Essa resposta foi aberta, ela está no trabalho, e ela tem diversas respostas diferentes. Isso aí foi o que veio de cada um. Então, acredito que não seja adequado até passar aqui no trabalho para não tomar o tempo, mas ela está no nosso trabalho, anexado. Bom, concluindo isso, concluindo o nosso trabalho, nós podemos citar aqui fatores financeiros, plano de carreira, benefícios, boa relação com a liderança, regime de trabalho e flexibilidade são os fatores mais decisivos na permanência ou na saída dos funcionários da empresa. Ou seja, com o aumento do protagonismo na gestão de carreira, a empresa precisa se tornar, de certa forma, protagonista, se adequar para que ela consiga manter seu corpo de funcionários experientes trabalhando com ela. A saída desses funcionários, além de enfraquecer o corpo técnico, ela gera um grande prejuízo para a empresa. Por quê? Porque cada funcionário, para que ele chegue no nível pleno, ele precisa ser qualificado, ele precisa passar por treinamento, ele precisa de tempo de casa. Então, a saída de um funcionário desse significa muito mais do que apenas a saída. Significa a perda de um corpo intelectual, a perda de uma propriedade intelectual da empresa. Então, a empresa precisa se adaptar para que esses funcionários permaneçam trabalhando com eles. Bom, eu agradeço a todos e qualquer dúvida podem mandar pela opção do trabalho. Muito obrigado a todos.